A cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos. Isso muitas vezes está ligado a hábitos culturais. Tem o machismo que pode estar interferindo e gerando um impacto negativo sobre os cuidados dos homens na prevenção da doença. Bom, para buscar um pouco mais de informação e de prevenção, o mês de novembro ele é dedicado à prevenção ao câncer de próstata. Por isso, nós convidamos para falar sobre este assunto a médica oncologista Júlia Pastorello. Doutora, seja muito bem-vinda ao PF-TV. Essa questão do machismo, ela ainda é muito grande ou ela é apenas ainda grande, né? Ainda há um universo enorme, imenso de homens relacionados a esse pensamento mais machista de não se submeter ao exame? Olá, Thaís. Os homens têm uma cultura de menos idas ao médico para prevenção, do ponto de vista sintomático. Vem dentro da cultura de que o homem não sente tantos sintomas, ele não fica em casa num dia que está doente. Então, o homem ele é, digamos, alguém mais forte em relação à mulher. No cuidado com a sua saúde, ele tenta se prevenir diferente. Ele só procura o médico ao longo do desenvolvimento de maiores sintomas. Isso vale para todas as doenças, vale para todas as doenças. E a estimativa é que o homem só procure o médico após 6 meses do desenvolvimento de sintomas. Isso vem mudando. Eu vejo palestras, eventos acontecendo na região sul aqui do Brasil, no Rio Grande, e os homens estão participativos. Eles vêm sim com as suas mulheres, mas eles sentam na primeira fila, eles fazem perguntas, eles se interessam pela sua saúde. Então, nós temos essa cultura ainda mais enraizada no Rio Grande do Sul, mas eu vejo algumas mudanças muito significativas ocorrendo na nossa população. Bom, o Novembro Azul chegou no final dos anos 2000 e, de alguma forma, já faz a sua colheita, já vem, de alguma forma, ajudando a plantar essa semente que é a da prevenção. Podemos, então, ter um olhar mais otimista sobre esse aspecto da doença relacionada à próstata. Com certeza. Falando em termos de câncer de próstata, nós sabemos que 1/3 dos diagnósticos e das mortes por câncer de próstata podem ser prevenidas se tiver hábitos de vida adequados e os métodos de rastreio. E nós sabemos que os homens que se submetem aos exames de rotina, de cada 1000 exames, nós temos então, ao longo de uma década, a prevenção de pelo menos uma morte por câncer de próstata. Doutora, homens com alterações na próstata apresentam quais sinais? Os sintomas relacionados à próstata, que é um órgão que fica abaixo da bexiga, responsável principalmente pela parte ejaculatória do homem, ele tem sintomas que são divididos em sintomas irritativos e obstrutivos. Os irritativos seria ardência, dor para urinar, vontade de urinar com muita frequência, aumento das micções à noite. E os obstrutivos seria a diminuição do jato urinário ou até mesmo parar a urina, trancar a urina a ponto de ficar com a bexiga inchada e dolorosa. Esses são os sintomas relacionados à próstata. Em casos de neoplasia e doença mais avançada, nós podemos ter manifestações sistêmicas já da doença, acometendo o nosso corpo como um todo. E aí vem a falta de apetite, o cansaço, o mal-estar geral e muitas vezes a dor óssea, que é uma dor muito intensa, que piora à noite, em locais específicos, que também pode estar relacionado a uma doença mais avançada. Como se pode fazer o rastreamento da doença? O principal foco do rastreamento do câncer de próstata no Brasil é nos homens entre 50 e 69 anos. Esses homens, eles têm alta chance de câncer de próstata. A ideia é que 1 em cada 6 homens no Brasil desenvolva câncer de próstata ao longo dos próximos anos. Que é uma estatística considerada alta. Muito alta. E além disso, nessa população existe o diagnóstico das neoplasias de próstata mais agressivas, já que existem sim tumores indolentes e que não nos preocupam tanto. Mas nessa população, o rastreio está indicado com 2 métodos. O exame de PSA anual, que é uma coleta de exame de sangue, que consegue quantificar esse PSA, que é liberado pela próstata em si, né? E o toque retal associado. Por quê? Os 2 métodos aumentam a sensibilidade do exame de rastreamento, já que em pelo menos 20% dos homens o PSA não eleva,
mas o toque retal está alterado e já temos um diagnóstico de câncer de próstata presente. Doutora, agora formas de prevenir. Você nos falou aqui de como rastrear e como identificar se a próstata do homem está em condições normais ou não. Agora, ela também pode ser prevenida e de que maneira? Pode sim. Então, a partir de determinada faixa etária, o homem deve começar os seus exames. Isso é diferente. Se existe uma história familiar muito importante para câncer de próstata, de familiares próximos de primeiro grau, como pai e irmãos, o homem deve iniciar o rastreio aos 45 anos. Ou se ele tem uma raça negra, que costuma ter doença mais precoce e também mais agressiva. Essa população precisa iniciar aos 45 anos, homens, no geral, a partir de 50 anos da sua faixa etária. Junto com as medidas de rastreio, vêm os nossos cuidados de saúde. Em relação à próstata, o mais importante são as nossas exposições ambientais. Então, o tabagismo, o etilismo de forma crônica são muito importantes na gênese do câncer de próstata. Ou seja, beber e fumar de alguma forma pode lhe impactar negativamente também na próstata. Com certeza. E acho que o dado que as pessoas menos sabem é que o sobrepeso e a obesidade é um fator de risco muito importante para câncer de próstata. Então, alimentação saudável, evitar o sedentarismo, está sendo a principal medida de prevenção, até mesmo superando o tabagismo como principal fator de risco no diagnóstico de câncer de próstata. Tá certo. Obrigada, doutora Júlia, pelas informações, que sejam mês de verdade, de muitas conscientizações, né? De muita luta. Muito obrigada. Com certeza, eu que agradeço o convite.